Regressando agora aos Estados Unidos, hoje é dia de tomada de posse. Donald Trump ontem fez um discurso, prometeu um primeiro dia histórico, com muitas ordens executivas. Na véspera da tomada de posse, discursou durante 1 hora no comício de Vitória, ontem à noite em Washington. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Stars and Stripes, o hino escrito por um luso-descendente, marcou o comício que começou com um pedido. I pray that you would place a shield around our president, his family, and upon this nation, that when opposition comes his way, may you provide angelic protection wherever he goes. Thank you, God, that it's your will. Your kingdom come, Lord. Your will be done on earth as it is in heaven, in America as it is in heaven, in the life of President Donald Trump as it is in heaven. Oh, we the people, and now we do reserve the right to scream, screw you! Mais do que um comício, assumidamente uma festa de vitória recheada de estrelas. Wear your mask, take your pills. We have 20 hours until our long national nightmare is over. We're almost there. The greatest win of all time, the victory we were all fighting for to save our country, our democracy. Com os olhos postos em Israel, falou-se do que os apoiantes dizem já ser a primeira vitória da nova administração. I just received on my phone pictures of the first 3 hostages who were released. We had a great team, but it doesn't happen without Donald J. Trump. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that the greatest? Logo depois, o anúncio mais aplaudido da noite. As of today, TikTok is back. Come here, Elon. And X is with him. X. What matters going forward is to actually make significant changes, have those cement those changes, and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries, forever. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Plano que passa também por mudar a forma como se educam as próximas gerações. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. We won. We won. No último discurso enquanto presidente, Joe Biden falou sobre as conquistas da administração norte-americana que liderou. Entre os apelos à esperança em dias melhores, lembrou a entrada da primeira mulher negra no Supremo Tribunal e os esforços para o fim da guerra entre Israel e o Hamas. To protect fundamental rights and freedoms, from the freedom to vote to the freedom to choose, to reassert America's leadership in the world, including our intense efforts that led to the release of hostages and a ceasefire war in Gaza and the end of the war between Israel and Hamas. A lot of people said we couldn't do it, but this community knew we could do it. Vamos agora ao debate, a uma reflexão sobre o que é que este dia significa. Em direto via Skype tenho o Henrique Brunet, que é especialista em relações internacionais. Aqui em estúdio tenho Pedro Brinca e Marcos Farias Ferreira. Bom dia aos três. Henrique Brunet, comece por si.
E dada a sua proximidade com a União Europeia, a sua especialidade, o que eu lhe pergunto é sintomático o facto de o único chefe de Estado ou de governo, ou a única representação a este nível, vem de Itália na tomada de posse? Sim, é preciso primeiro ter em conta uma coisa. Tradicionalmente, os chefes de Estado ou de governo de outros países não são convidados para a tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos. Dois, há outras presenças que não são de chefes de Estado ou de governo e que estão a chamar muita atenção, que não são convidados do Presidente. Mas aqui estamos a falar de uma convidada do Presidente. Isto é uma novidade, não é costume. Meloni é uma das pessoas com quem Trump fala. Isso não parece ser a coisa mais grave, isto é, que Trump fale com Meloni, Primeira-Ministra de Itália, e que Meloni seja alguém que, estando à direita, tem sido aceito pelos colegas no Conselho Europeu e, portanto, ninguém a exclui do diálogo na Europa. Recorde-se que foi o primeiro país, por exemplo, foi a primeira líder que o novo Presidente do Conselho Europeu, António Costa, visitou depois de ter sido escolhido, precisamente porque ela tinha votado contra ele, mas porque não está excluída do diálogo na Europa. Portanto, haver alguém na Europa que está alinhada no essencial com as questões europeias e que fala com o Presidente Trump não é grave. Preocupa-me mais as outras presenças que são levadas pelos apoiantes de Trump, nomeadamente aqueles que representam os partidos mais radicais e extremistas na Europa, e essa sim parece-me ser a grande novidade, má novidade, que é haver gente muito próxima da presidência americana, que é muito próxima dos partidos à extrema-direita na Europa e dos partidos contrários a quem está no governo nos países que são aliados dos Estados Unidos. Isso sim parece uma má notícia. Marcos Farias, aliados também aqui de Donald Trump, muito próximos como nunca estão as grandes tecnológicas, com o Musk à frente, Zuckerberg, também a empresa chinesa do TikTok. O que é que isto significa em termos de influência na Casa Branca de instituições que não foram sufragadas pelo povo? Olá, boa tarde, Eduarda. Alberta. Alberta, Pedro, Henrique. Eu acho que diz muito aquilo que é o projeto de poder de Trump, não é de agora. Vem da primeira presidência, vem também de quem assessorou e de quem rodeou o presidente desde essa altura. O projeto é de concentração de riqueza, não há dúvida nenhuma. E essa concentração de riqueza... E podemos chamar oligarquia? Podemos chamar oligarquia, podemos chamar plutocracia. Claramente, podemos começar a falar de oligarcas norte-americanos. É uma realidade consolidada que era muito difícil nós reconhecermos, porque entendíamos que o dinheiro, a riqueza, o capital nos Estados Unidos estava mais controlado pelas instituições democráticas. Eu acho que começamos a pôr isso em causa pela forma como as próprias instituições são utilizadas e são, digamos que, invadidas por determinados lobbies e por determinados projetos. Não nos esqueçamos que o próprio Capitólio, há 4 anos, estava a ser, no dia 6 de janeiro, foi invadido. Por apoiantes de Trump, que agora hoje vão estar muitos deles lá presentes a assistir a este... Convidados para a cerimónia. Convidados para a cerimónia, não é? E, portanto, eu acho que é muito importante nós, e também para ir um pouco àquilo que o Henrique dizia há pouco, não cairmos digamos, neste bipolarismo. Só há oligarquias de um lado, não, do outro lado o capital, a riqueza é sempre muito democrático e funciona para o bem. Só há bons fascistas e maus fascistas. Não, eu acho que se a extrema-direita tem um determinado projeto, que nós vemos claramente nos Estados Unidos, nas próprias instituições democráticas que nos habituámos a respeitar, digamos que esse programa deve ser reconhecido tanto naqueles que são os nossos aliados como aqueles que não são os nossos aliados. Meloni não é flor que se cheire e, portanto, não é melhor Meloni do que é Milei, não é melhor Meloni do que é Viktor Orban. Nós temos que reconhecer que há um projeto de extrema-direita que reconhece que
é possível ou é desejável uma autocracia ultratecnológica que afaste uma série de burocracias. Há muito esta ideia de que tudo é burocracia e, portanto, todos os obstáculos à decisão ou às próprias atividades económicas são um empecilho que deve ser posto de lado. Pedro Brinca também é desta opinião? Estamos a olhar para uma oligarquia? Bem, eu concordo com parte daquilo que foi dito, discordo com algumas coisas. Eu acho que um dos problemas políticos é precisamente este name-calling da extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Trump ganhou o voto popular. A extrema normalmente é um espectro na ponta da distribuição. Mas pode ganhar as eleições. Ganhou o voto popular, em 2016 perdeu o voto popular, apesar de ter ganho o voto no colégio eleitoral. Não é? Eu percebo que aí, pronto, numa concepção até muito extrema do próprio conceito de extremo, pudesse-me chamar de extrema-direita. Neste momento, dizer que Trump é de extrema-direita num país em que ele ganhou o voto popular é difícil. Podemos dizer que o votante mediano está mais à direita que o que estava antes. E aquilo que era extrema-direita antigamente, hoje se calhar já não é, porque é mainstream. Mas quer dizer, isto não é só uma questão de semântica, isto é uma questão de alienar as pessoas. Nós cometemos, por exemplo, esse erro em Portugal, demonizar, por exemplo, os votantes do Chega, quando, por exemplo, encarnam em muitas circunstâncias voto de protesto, e é preciso construir um projeto político e uma oferta que seja política, resposta a esse voto que seja resposta e que os traga para o espectro civilizado da política. O Chega em Portugal ainda é extrema-direita, e estou de acordo, mas quer dizer, representam ainda uma parte, um quinto ou um sexto daquilo que é o voto. O extremo tem que ver com o projeto, não tem que ver com a menor abrangência. Pronto, as suas definições, cada um tem a sua. Na minha definição, creio que aquilo que é extremo é aquilo que é rejeitado por uma boa parte, ou pela maioria do extremo, pela maioria do eleitorado. Neste momento, claramente não é, por isso é que ele ganhou as eleições. Mas não é por isso que deixa de ser ideologicamente uma coisa ou outra. As definições são aquilo que são. Nesse sentido, há coisas aqui que, na minha opinião, do ponto de vista daquilo que é as políticas económicas, sem dúvida que são extremas. E que são coisas que eu espero que lhe tenham servido para ganhar votos, porque não são ideias extremistas no sentido de apelarem apenas a uma camada reduzida da população de pessoas radicalizadas, é do mainstream, mas que do ponto de vista daquilo que é teoria económica são extremas, como por exemplo a deportação que pode atingir cerca de 10 milhões de pessoas, como estamos a falar das tarifas que podem lançar o caos no comércio internacional e a disrupção das cadeias de valor. E agora, ao contrário do primeiro mandato, ele tem muito mais possibilidades de o fazer, na medida em que tem as casas com ele, na medida em que tem a justiça com ele. Sim, o esquema tradicional de checks and balances, não é? De equilíbrio de poderes nos Estados Unidos. Bem, primeiro lembrar que Trump tem muito menos poder nos Estados Unidos que, por exemplo, Luís Montenegro tem em Portugal. Não é? Eles lá têm um sistema federal, os poderes do Presidente estão muito mais limitados se comparados, por exemplo, com os poderes do Primeiro-Ministro em Portugal. Dito isto, sim, é verdade, tem a Casa dos Representantes com ele, tem o Senado com ele, tem a maioria dos juízes no Tribunal Constitucional, por isso, e depois tem mais outra coisa que eu acho que ainda é mais relevante, que é, ele não vai ter um terceiro mandato, a não ser que altere a Constituição, o que também não é todo impossível, mas é pouco provável. Ele não tem um terceiro mandato em que tenha que ter ali um certo apelo ao tal votante mediano e equilibrado, não é? Ele pode ter realmente um conjunto de decisões muito mais extremadas, porque ele não está a tentar convencer ninguém a ser eleito uma terceira vez. E depois há outra diferença profunda na matriz daquilo que são as pessoas que o rodeiam, que é, enquanto no primeiro mandato houve uma predominância grande de tecnocratas, pessoas que conheciam muito bem os dossiês, tinham uma carreira comprovada nessas áreas, isso virou-se contra ele, porque muitas das ideias deles eram um bocado aberrantes, claro, a questão da hidroxocloroquina para curar o Covid e coisas dessas, injetar lexívia, né? Pronto, aquelas maluquices, não é? E houve muitas destas pessoas que se viraram contra ele, depois mais tarde vieram ter declarações públicas de repúdio a muito daquilo que eram as ideias dele e o que era trabalhar com ele. Hoje, o perfil típico das pessoas de que ele se rodeia são pessoas em que ele mete a lealdade e o alinhamento partidário muito acima da competência. E por isso é que nós temos artistas, por exemplo, de cinema, temos Robert cantores, Kennedy Jr., que é um negacionista das vacinas à frente do Departamento da Saúde. Temos o Dr. Oz, que foi uma figura da televisão que caiu em descrédito
por causa de, basicamente, é meter alguém de lado perdido já à frente do sistema de saúde americano. Quer dizer, ou seja, nós temos, a pessoa que ele contratou também para a área da justiça foi, se não me engano, a advogada que estava a liderar a defesa dele no processo de impeachment que ele foi alvo. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de pessoas que ele está muito mais preocupado que lhe sejam leais e depois não venham minar, do ponto de vista da mensagem pública, da perspectiva do que é o mediatismo, qualquer medida que ele queira fazer, e eu tenho aqui muitas extremas medidas que se prevê que ele vai fazer nas próximas 2 semanas, muito mais a lealdade do que isso. Digamos que ele aprendeu uma série de coisas que não vai, uma série de alegados erros Gostaríamos que não que não tivesse aprendido. que não vai cometer agora. Henrique, regresso à Europa, porque a Europa tem que ser naturalmente diferente, com uma Casa Branca que já definiu claramente quais eram as suas prioridades no que diz respeito à política externa, já referiu claramente o que é que pretende da NATO e dos parceiros europeus da NATO, e temos uma guerra. Ainda em curso, onde a Europa se empenhou completamente. É isso, eu acho que nós temos que distinguir aqui um pouco o que é a forma e o que é a substância, ou seja, a forma de Trump e a maneira como diz coisas, muitas vezes, para além de servirem para além de terem o efeito de nos chocar, servem também para Trump se posicionar, entusiasmar a sua base de apoio e depois pôr os termos da discussão num determinado patamar que lhe interessa, porque a partir daí a negociação é sempre dessa posição radical até outra mais próxima. Estou a pensar, por exemplo, na discussão agora recente sobre o eventual interesse americano na Groenlândia. A Europa precisa de perceber aqui é distinguir o estilo da substância, isto é, o que os Estados Unidos de Trump querem. E aqui parece-me que é preciso ver que há coisas que os Estados Unidos de Trump querem que se vão na linha daquilo que os Estados Unidos têm vindo a querer nos últimos anos, isto é, mais protecionista, menos crente na globalização, mais intervencionista do lado do Estado. Isto é uma tendência que Biden teve e que Trump vai ter ainda mais. E depois temos outra coisa, que é aí muito mais Trump do que Biden, que é, eu acho que não se trata tanto de ser uma América isolacionista, essa tradição é diferente, trata-se de ser uma espécie de América only, isto é, o presidente Trump está muito menos preocupado em ser líder do Ocidente e líder de uma coligação, da coligação tradicional com os seus aliados, está preocupado com os interesses da América e, portanto, trata os aliados não como aliados tradicionalmente, que muitas vezes ter aliados vem com um custo para uma potência, trata muito mais os aliados como alguém com quem se negocia, eventualmente de forma dura. Portanto, a Europa idealmente deveria perceber isso, estar menos escândalo, ou melhor, exibir menos escândalo todos os dias e ter mais consciência do que é que quer e de que deve negociar. Negociar com dureza, ainda assim, com um país que é seu aliado. Quer dizer, convém não confundirmos, nós às vezes parece que olhamos para esta nova América como se fosse um problema maior do que a China. A longo prazo, o nosso verdadeiro problema é a China. Agora, esta América a portar-se desta maneira é um problema para a Europa, que tem que agir de outra forma. Qual é o grande problema que eu vejo aqui? É que a União Europeia é uma união de 27 Estados, que tem 27 maneiras diferentes de olhar para o mundo e que têm dificuldade em olhar para isto que a América é hoje em dia e estarem do mesmo lado, sobretudo porque quando o mundo se torna, e todo o mundo se está a tornar mais protecionista, mais fechado, os 27 tendem também a ser cada um deles mais isso, e portanto é mais difícil ter posições comuns quando, e as eleições europeias, as eleições nacionais na Europa têm mostrado isto, os eleitores votam em partidos mais soberanistas, mais nacionalistas, em alguns partidos mais populistas, e portanto isso dificulta um entendimento coerente. Mas aquilo que nós precisaríamos seria de uma Europa que percebesse o que é que quer dos Estados Unidos, que quer manter uma aliança, mas que precisa de ser mais responsável pelo seu destino, seja na segurança, seja economicamente. Vamos agora também à política interna, as grandes mudanças que se apresentam em relação aos Estados Unidos. Já falámos em grande protecionismo, à política de deportação em massa. Vamos ver se isso se vai concretizar ou não. Mas o que é que destacaria? Eu destacaria, para além desses temas, a política energética. Exatamente. Há esta recuperação, a recuperação da exploração de gás natural, de petróleo, tem certamente uma relação muito direta com a política externa americana. Aliás, a promoção dos interesses norte-americanos na Europa tem que ser acompanhada de uma forma muito, muito direta. A exportação de gás natural para a Europa, ou seja, a substituição da Rússia enquanto grande provedor de energia à Europa pelos Estados Unidos, é um projeto
que não é exclusivo de Trump, é um projeto que vem de Biden e, portanto, há aqui uma série de outras linhas mais permanentes na política norte-americana que nós não devemos atribuir a uma invenção de Trump. É uma continuidade na procura de confirmação, consolidação dos interesses norte-americanos face a um conjunto de países que são tratados como dependentes do interesse americano, não como aliados. Isto agora nota-se mais. E, portanto, essa desregulação do mercado energético é aquilo que vai acontecer já nestas ordens executivas, nestes decretos de primeiro dia, no sentido até de promover empregos, de reindustrializar o país e, portanto, de confirmar as promessas de campanha de Trump, porque Trump não vai querer perder a oportunidade de confirmar muitas dessas promessas políticas ambientais nessa área ambiental e energética. Vai contrário àquilo que o mundo, a maior parte aquilo que são do os mundo grandes consensos internacionais. Pedro Brinca, já tinha aí a lista das primeiras grandes medidas, vamos a elas rapidamente. Então, aquilo que se espera, de facto, é que venha agora, proliferem as chamadas ordens executivas, não é? Que são, enfim, são deliberações do Presidente, têm força de lei, igual a uma lei federal. Não é nada de propriamente novo. O Jimmy Carter, por exemplo, tinha 80 por ano, em média, nos 4 anos de presidência que teve. E elas cobrem várias áreas, essencialmente a imigração, clima, energia e comércio internacional. A questão da imigração que falámos aqui, que pode levar à deportação de até 10 milhões de pessoas, é o que as estimativas iniciais dizem, as ordens irão, sobretudo, focar-se em quê? Uma que se espera é que declare a imigração ilegal como uma emergência nacional. Porque é que isto poderá ter peso? Porque a partir daí pode usar recursos militares, inclusive financeiros, por exemplo, para construir o muro, para destacar tropas para a fronteira, para desenvolver no controlo das pessoas que passam a fronteira de forma ilegal, etc. Na questão da energia, falámos aqui, acho que a mais emblemática de todas vai sair dos Acordos de Paris, fê-lo em 2017, entre 2017 e 2021 os Estados Unidos não estiveram dentro dos Acordos de Paris, depois Biden foi eleito e voltou a meter os Estados Unidos e dentro. Vão voltar a sair. Prevê-se que seja aquilo que uma das primeiras que vai acontecer, cortar apoios a veículos elétricos e estações de recarga, fortalecer medidas para além das tarifárias, que bloqueiem de outra maneira a importação de baterias, de painéis solares, de tudo aquilo que é, neste momento, fabricado muito pela China. Estamos a falar, por exemplo, de outras coisas sui generis, a questão dos perdões. Estávamos há bocado a falar das pessoas que participaram na tomada do Capitólio a 6 de janeiro de 2021, foram cerca de 1.500 pessoas. Muitas delas ainda estão presas. Vamos ver uma vaga de perdões para muitas destas, que ainda estão presas por parte de Donald Trump, ele próprio disse no discurso. Onde nós temos que ter aqui um especial cuidado, e principalmente a Europa, e é aqui que poderá ter um impacto grande, para além meramente das tarifas, que no agregado não terão grande efeito na Europa, estamos a falar de algumas estimativas iniciais de cerca de 11 pontos base no PIB, efeitos muito assimétricos, porque a Alemanha, por exemplo, que depende muito da exportação de equipamento de transporte pesado para os Estados Unidos, será muito mais afetada, por exemplo, a Itália quase que não exporta, mas na questão da inflação e na questão das taxas de juros. Porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque muitas destas medidas vão inflacionar muitos custos de produção, como é o caso da deportação de trabalhadores, menos trabalhadores, sai mais caro. Segundo, um enorme déficit do orçamento americano. E um déficit vai levar, obviamente, a uma pressão sobre as poupanças, a uma pressão sobre as taxas de juros, e isso vai fazer com que as taxas de juros nos Estados Unidos não deixam tanto por causa da pressão inflacionista e pela necessidade de angariar fundos do governo americano. Qual é a consequência disto? É que a política de taxas de juros da Europa não se pode afastar muito da americana por uma razão simples. A maior parte daquilo tudo que é matérias-primas nos mercados internacionais, incluindo petróleo, estão cotadas em dólares. E se o dólar valoriza muito relativamente ao euro, que é o que acontecerá se as nossas taxas de juros forem muito mais baixas, começamos a ter inflação importada. E teremos que subir as taxas de juros de qualquer maneira. Neste momento, esta descida das taxas de juros para apoiar e dinamizar as economias europeias poderá ser posta em causa por políticas americanas que podem levar à não descida das taxas de juros como estavam à espera e acomodar uma recuperação económica. Pode obrigar o BCE a tomar outras medidas prejudiciais a sair da trajetória de descida em que tem vindo a fazer. Pedro Brinca, Marcos Farias, Henrique Brunet, muito obrigada por estas reflexões neste dia da tomada de posse de Donald Trump. O assunto do dia vai ter uma ampla cobertura aqui na RTP3 e no Canal 1 também, já a partir das 2 da tarde, neste canal, que é o canal de informação da RTP, uma emissão conduzida por Cristina Esteves e António Esteves. Não são casados, têm só o mesmo sobrenome, aqui na RTP3.